Boa tarde, meu nome é Matheus e eu estou realizando um trabalho de cotação de instrumentos para análise de biomoléculas, potenciometria, um trabalho que será submetido para a disciplina de QI 310, métodos instrumentais de análise. Então, os instrumentos cotados por mim foram um medidor de teste de água por microprocessador da Omega Et. Então, aqui a gente tem o símbolo da empresa, então da série PHH7000, e um medidor de fluoreto à prova de água pela X-Tech Instruments. Nesse slide, a gente tem as especificações técnicas do medidor de teste de água. Vale notar que esse medidor ele vem com vários acessórios, então isso depende muito do que o laboratorista pretende utilizar. Então, cada acessório possui um preço diferente. Um outro dado importante são as especificações, e aqui a gente mostra a exatidão do aparelho, o intervalo, né, do pH, da temperatura, né, a condutividade. Temos também a calibração, que é realizada em 3 soluções tampões, 4, 7 e 10, que pode ser comprada separadamente. Então, de um lado, a gente tem a parte de pH e, de outro lado, da condutividade. Então, é um aparelho que mede essas duas grandezas. Já o medidor de fluoreto à prova de água pela X-Tech Instruments, a gente tem aí as dimensões do aparelho, a temperatura na primeira tabela e abaixo 2 acessórios que vêm com o aparelho. Sobre o medidor de teste de água por microprocessador, ele é fabricado pela Ômega, né? E a Ômega ela possui uma filial no Brasil em Campinas, então é possível comprar esse aparelho por essa filial. E o aparelho custa na empresa, aqui brasileira, R$ 1.105. E cada acessório que você compra, esse preço vai aumentando. Então eu coloquei aqui o preço padrão, né, desse medidor. Com relação à X-Tech Instruments, que também é uma empresa norte-americana para instrumentos analíticos, ela não possui uma filial no Brasil e o medidor de fluoreto custa quase $300. Então a gente tem duas maneiras de comprar esse aparelho, pelo mercado nacional, que sairia em 1.430, ou pela importação direta, que sairia por R$ 1.162,76. Então a gente tem aí uma economia de quase R$ 300. Então valeria a pena estar comprando aí pela importação indireta, pela importação direta. Comparando os dois instrumentos, a gente percebe que cada instrumento possui uma especificidade diferente. O medidor de teste da Ômega ele possui medições rápidas e precisas, ele tem um amplo LCD, então isso facilita na análise pelo laboratorista, porque o LCD ele exibe 3 grandezas, o pH, a condutividade e a temperatura, a calibração de um teclado e o desligamento automático após 10 minutos. Então, se alguma pessoa que está analisando algum teste e deixa ligado esse aparelho, após 10 minutos esse aparelho será desligado. Já o medidor de fluoreto à prova de água, ele tem uma resposta muito rápida, então em menos de 1 minuto. Ele analisa pequenos volumes da amostra, calibração de 1 ou 2 pontos com ajuste de deslocamento, e a memória armazena até 25 leituras efetuadas. Então, cada aparelho possui uma especificidade diferente, com preços que não oscilam muito. Então, são aparelhos excelentes para serem comprados, dependendo do teste que se quer analisar na área de química analítica. Sobre a aplicação, né, utilizada, a gente vai analisar eletrodos de íons seletivos para determinação de fluoxetina em cápsulas e em fluidos biológicos pela Elsevier, então uma revista que possui aí um qualis muito bom, uma revista indexada. E esse trabalho foi realizado aí no Egito. Então é bem interessante porque não se tem eletrodos de íon seletivo analisando fluoxetina nessas amostras. Então isso é uma inovação desse trabalho que foi realizado em 2011. Então a presente investigação trata da fabricação e caracterização de uma membrana líquida e o íon seletivo revestido por grafite. Então vão ser utilizadas essas duas membranas, né, para a determinação de cloridato de fluoxetina. Então aqui a gente tem a fluoxetina, né, mais o Cl aí
complexado a essa estrutura que vai indicar o elemento a ser analisado. A sensibilidade dos eletrodos é baseada na incorporação de fluoxetina tetrafenilborato como elemento de detecção. Os eletrodos foram utilizados com sucesso para a determinação da fluoxetina tanto na forma farmacêutica quanto em fluidos biológicos, como urina e sangue. A relevância desse trabalho é que a fluoxetina é um fármaco antidepressivo que funciona inibindo a absorção de serotonina pelos neurônios do cérebro. Então, ela inibe aí esse neurotransmissor. A fluoxetina tem sido utilizada para o tratamento de diversos distúrbios, muitos deles ligados ao sistema nervoso, como o toque, transtorno obsessivo-compulsivo, o pânico. Além disso, a gente tem questões ligadas à alimentação, como a bulimia e a anorexia nervosa, e até também desintoxicação por cocaína. Então, a fluoxetina tem uma aplicação muito ampla na sociedade. Os eletrodos seletivos de íons, né, são transdutores eletroquímicos que respondem de forma seletiva, direta e contínua à atividade do íon livre de interesse em solução. Então, isso também caracteriza a importância de utilizar esses eletrodos para análise de fluoxetina, que é onde que entra a parte analítica do experimento. Embora os eletrodos de íons seletivos tenham sido amplamente utilizados para análise de droga nas últimas décadas, não existe potencial métodos relatados para a determinação de fluoxetina. Então, esse tópico ressalta a inovação desse artigo para a comunidade científica. Nesse slide eu ressalto um pouquinho da parte experimental, que foram análise de cápsulas, né? Então 20 cápsulas foram analisadas e essas cápsulas foram misturadas com o sal NaTBT, né? E o precipitado que gerado disso foi investigado no Egito, já que o artigo foi uma pesquisa realizada nesse país. Abaixo a gente tem as 3 membranas investigadas e os dados referentes a essas membranas. Vale ressaltar também que, além das cápsulas, né, desse fármaco, foram analisados fluidos biológicos, como a urina, o sangue, e esses eletrodos responderam positivamente a essas análises, tanto nas cápsulas quanto nos fluidos biológicos. Os eletrodos provaram ser úteis no potencial determinação do fármaco de cloridrato de fluoxetina, representado pela sigla FXCL, tanto em soluções puras pelo padrão adição ou métodos de titulação potenciométrica. Então, foram utilizados aí 2 métodos analíticos e respondeu muito bem. Então, trouxe esse resultado muito importante. Além disso, os desvios padrão foram encontrados foram menor que 1,5, indicando uma boa reprodutibilidade do método selecionado. Então, aqui a gente tem todos os dados, né, envolvendo a exatidão, o desvio padrão dessas análises realizadas do cloridrato nas membranas analisadas, citadas na introdução. Então, a gente conclui que a membrana líquida proposta e a grafite revestida seletiva, né, os 2 elementos utilizados para análise, baseados na fluoxetina como elemento sensível, pode ser usado tanto como ferramentas analíticas para a determinação da fluoxetina in vitro, no caso aí de cápsulas de fármacos, e em vivo, no caso de fluidos biológicos. Os limites de detecção mais baixos desses eletrodos foram encontrados em cerca de 6,9 a 14,8 gramas por ml para a membrana líquida e eletrodos de grafite revestidos respectivamente, ressaltando aí um bom dado, né, que pode ser utilizado. Os eletrodos mostrou uma seletividade muito boa à fluoxetina na presença de vários cátions inorgânicos comuns, açúcares e aminoácidos. Portanto, esses eletrodos podem ser usados como ferramentas analíticas alternativas para métodos espectrofotométricos e cromatográficos, para a determinação dessa droga em pó a granel, preparações farmacêuticas e fluidos biológicos. Então, essa análise aqui utilizada, ela respondeu muito bem para essas duas matrizes, né, tanto em farmacologia quanto em fluidos biológicos, o que demonstra a importância dessa técnica potenciométrica aqui apresentada. No mais é só, e até a próxima.